Boa noite, esse é o vídeo para o teste online 9 da disciplina Física Computacional do quadrimestre suplementar de 2020. Ele se trata do método de eliminação de Gauss e o método de pivoteamento. Ele segue basicamente, estamos seguindo basicamente o livro do Mark Newman, Computational Physics, e estamos no capítulo agora 6, resolvendo sistemas lineares. No caso, o exercício tem 4 itens, é um exercício só. Ele quer que explique em detalhes o método de pivoteamento, modificar o programa Gauss-Lim, programa dado, também no livro, no exemplo 6.1, para incorporar o pivoteamento parcial. Ele quer que execute o programa e demonstre que ele dá as mesmas respostas como o programa original quando aplicado a equação 6.1. Depois ele quer que modifique o programa para resolver as equações 6.17 e mostrar que ele pode encontrar a resposta em que o pivô fale. Existe em sua linguagem de programação alguma função que faz o mesmo? Compare os resultados. Então vamos lá. O que a gente quer? O que é o método de pivoteamento? É basicamente você pegar uma matriz que vai ser seu sistema de equações e pegar o maior e analisar as colunas. Por exemplo, na primeira coluna a gente quer pegar o maior valor e colocar ele na primeira linha, para formar a diagonal principal de uns, certo? E fazer praticamente uma matriz triangular superior. Então, a gente vai querer trocar essas linhas se elas não satisfazerem essas condições de não ser o maior termo. Então, por exemplo, aqui está escrito, por exemplo, indo pro código, aqui ó, temos que é essa matriz aqui que foi dado no livro. Temos 2, 1, 4, 1, 3, 4, menos 1, menos 1, 1, menos 4, 1, 5, 2, menos 2, 1, 3, certo? Então, o que queremos? Queremos pegar essa linha aqui e colocar ela como a primeira linha, trocar com a primeira linha. Então, a primeira linha vai ser a segunda e a segunda vai ser a primeira. E executar a parte da eliminação gaussiana, né? Dividir esse termo para virar 1, né? Vir por 3 no caso, tudo. Matriz inteira. Aí depois subtrair para formar os zeros aqui embaixo, enfim, assim por diante. Aí depois na próxima iteração a gente vai pegar e olhar a segunda coluna. Qual o valor que é maior? No caso, o maior valor vai ser o maior valor vai ser dessa linha. Então queremos basicamente trocar essas duas linhas, né? Essa linha que está menos 4 e colocar ela como a segunda linha. Vai trocar com, no caso, essa linha aqui. E vai dividir, né? Vai usar como pivô, dividir a matriz inteira, encontrar um, subtrair nas linhas de baixo e assim por diante. Nesse algoritmo, também mostrado no livro, por exemplo, aqui ó, que é esse sistema de equações, que é dessa equação que ele dá, esse sistema de equações que ele dá, temos que a resposta, como também foi aplicado, é esse daqui, ó, W2, menos 1, menos 2 e 1. Esse algoritmo Gauss-Lim.py é o mesmo daqui, certo? Então, executando, a gente pode ver que ele dá esses valores, 2, menos 1, menos 2, 1, exatamente como está no livro. O que queremos? Queremos escrever um método de pivoteamento, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui um print. Vamos ver se nós podemos mostrar um passo a passo melhor. Por exemplo, vamos executar. Eu escrevi o pivoteamento parcial, certo? O que eu escrevi no pivoteamento parcial? Eu coloquei um for, um range m mais 1n, ou seja, eu quero ver a linha abaixo da primeira linha que já está no primeiro for e comparar os valores absolutos. Se o valor absoluto for maior da linha abaixo, que é no i, ele vai trocar com a linha acima. No
caso, para o m igual a 1, temos 2, 1. E aqui 1, 1. Essas vão ser as linhas analisadas na matriz. Ali coluna, né? Linhas e colunas. Então, vamos fazer essa troca. Aqui, no caso, nessa linha, ela faz a troca, né, da linha inteira, né, uma pela outra. E também queremos, para manter a uniformidade do sistema de equações, trocar também o vetor de soluções, né? Vetor de solução. No caso, o vetor m, que é o Vm, né? V1 vai virar o V2 e o V2 vai virar o V1, para a primeira iteração. E depois vamos seguir fazendo normalmente o método da eliminação de Gauss. E no final aqui temos a substituição reversa, né? Back substitution. Então, rodando o programa, podemos ver aqui. Vamos ver o que acontece. Temos a matriz, primeiramente, certo? Fazemos o primeiro pivô, encontramos esse valor. Temos o segundo pivô, podemos ver aqui, ó, muda. Esse é o maior valor, esse é o valor absoluto. Então, vai jogar aqui para a linha 2. Vai usar ele de novo como pivô, tá vendo que virou 1. Subtraiu de todos os valores abaixo, assim como aconteceu no primeiro caso, né? Depois a gente vai analisar de novo, qual que é o maior valor que está sobrando nas linhas 3 e 4. Aqui no caso não teve que fazer nenhuma modificação porque esse já é o maior valor. Então ele simplesmente passou. Então ele não vai fazer nada. E aí encontramos essa matriz. Essa matriz é semelhante que está no livro, quando ele vai fazendo passo a passo aqui, mostrando como que dá esse resultado. No caso ele faz sem pivoteamento, perdão. Então no caso é um pouquinho diferente, tá? Mas podemos ver que a resposta é a mesma. 2 menos 1 menos 2 e 1. Exatamente. Então esse é o método de pivô, tá certinho, esse é o item B. No item C ele explica para a gente multiplicar para fazer, né, na equação 6.17. No caso, vamos ver qual que é a equação 6.17 para comparar. A 6.17 é aqui. Vamos lá. No capítulo de pivoteamento, 0, 1, 4, 1, 3, 4, menos 1, menos 1. No caso, ele só muda o primeiro termo, ele coloca como 0. Justamente para mostrar que se fosse o método de eliminação de Gauss normal, não teria como fazer porque é um termo 0. E na hora de pegar e fazer a divisão, daria erro. Então, justamente, a gente vai aplicar o pivoteamento e vai mostrar que tem como realizar essa matriz sem ser sem ser o método normal de eliminação. Que o pivoteamento ele ajuda para resolver esses problemas quando tem um termo que é 0, que você quer usar como pivô, que você está alterando. Então, justamente igual como antes. Vou colocar um print aqui, né? Mostrar. Então, processo. Colocando novamente o que ele faz. A primeira coisa que ele faz nessa matriz é chegar e trocar aqui, ó. Colocamos o 3 primeiro, a segunda linha com a primeira linha. Ele não realizou nenhuma divisão, certo? E por exemplo, se a gente pegasse e colocasse aqui como 0, a gente teria um erro. Justamente. Esse não tem pivô e o erro mostra que não tem como dividir por 0. Então, justamente o pivoteamento está ajudando nesses casos para evitar que temos termos iguais a 0, para que possamos resolver sistemas de equações pelo método de eliminação de Gauss. E no item D, ele quer que a gente pergunta sobre outras bibliotecas, outras fórmulas que podem ser usadas. No caso, a gente tem duas bibliotecas que realizam, pelo menos que eu pesquisei. Deve ter muito mais de duas. Mas temos o NumPy, ele tem uma função de NiAlg, de álgebra linear. Ele tem uma propriedade de solve, que é para resolver, nesse caso, essa matriz. E temos também o SciPy. Ele também tem a mesma propriedade, tem mesmo método método não, mas tem a mesma fórmula parecida, na verdade, de álgebra linear com o solver dele.
No caso, a gente pode até executar e mostrar que os valores batem. E justamente isso que ele me impede, né? Então podemos ver que nesse caso, nessa, nessa nova matriz com zero, esses são os valores. E esses são os valores dados pelos dois solvers, né? Qual que é a diferença agora dos dois solvers? Como discutiram no PDF, eles têm algumas diferenças. O NumPy tem ele aceita entradas melhores assim de matrizes de arrays, como por exemplo ele aceita, como está escrito na documentação, arrays que são stacked, ou seja, eles têm uma dimensão maior, ou uma soma de arrays que aumenta a dimensão. Ele aceita. Em contrapartida, o SciPy ele tem funções a mais que o NumPy não tem para resolver essas matrizes. Ele, por exemplo, ele pode resolver por LU e por método peraí, não é método, decomposição LU e de Schur, coisa que essas decomposições o NumPy não possui. Mas ambas elas se baseiam nesses algoritmos da biblioteca LAPACK. Está aberto aqui, enfim. O LAPACK ele aqui, ó. Ele é basicamente esse algoritmo. Ele tem alguns métodos para resolver, né? E enfim, ele tem todas umas funções já já escritas, né? Entre eles, eu não sei qual é essa linguagem, mas basicamente eles ambos seguem, ambos o SciPy lineage do lineage.solve e do NumPy lineage.solve seguem esse algoritmo do DGESV, ou tem o outro também que é a ZGESV. A diferença dos dois é que o D é para números reais e esse aqui é para números complexos, aqui ó, para sistemas lineares complexos. Equações, sistemas lineares de equações complexas, certo? No caso aqui podemos ver aqui, né, tanto faz, para sistemas lineares de equações por números reais, né? Aqui. Então, bom, basicamente isso, o vídeo. Muito obrigado por assistir e boa noite.